E na 30ª posição está a Nigéria, país do continente africano, com um PIB total de 504 bilhões e 203 milhões de dólares. Na 29ª posição está a Noruega, país do continente europeu, com um PIB total de 504 bilhões e 703 milhões de dólares. Na 28ª posição está a Irlanda, país do continente europeu, com um PIB total de 519 bilhões e 776 milhões de dólares. Na 27ª posição está Israel, país do continente asiático, com um PIB total de 527 bilhões e 179 milhões de dólares. Na 26ª posição está a Tailândia, país do continente asiático, com um PIB total de 534 bilhões e 758 milhões de dólares. Na 25ª posição está a Bélgica, país do continente europeu, com PIB total de 589 bilhões e 491 milhões de dólares. Na 24ª posição está a Suécia, país do continente europeu, com um PIB total de 603 bilhões e 922 milhões de dólares. Na 23ª posição está a Argentina, país da América do Sul, com um PIB total de 630 bilhões e 698 milhões de dólares. Na 22ª posição está a Polônia, país do continente europeu, com um PIB total de 716 bilhões e 305 milhões de dólares. Na 21ª posição está a Suíça, país do continente europeu, com um PIB total de 807 bilhões e 418 milhões de dólares. E na 20ª posição está Taiwan, país do continente asiático, com um PIB total de 828 bilhões e 659 milhões de dólares. Na 19ª posição está a Turquia, país do continente asiático, com um PIB total de 853 bilhões e 487 milhões de dólares. Na 18ª posição está a Holanda, país do continente europeu, com um PIB total de 990 bilhões e 583 milhões de dólares. Na 17ª posição está a Arábia Saudita, país do continente asiático, com um PIB total de 1 trilhão 10 bilhões 588 milhões de dólares. Na 16ª posição está a Indonésia, país do continente asiático, com um PIB total de 1 trilhão 475 bilhões 690 milhões de dólares. Na 15ª posição está a Espanha, país do continente europeu, com um PIB total de 1 trilhão 647 bilhões 114 milhões de dólares. Na 14ª posição está a Coreia do Sul, país do continente asiático, com um PIB total de 1 trilhão 760 bilhões 947 milhões de dólares. Na 13ª posição está a Austrália, país da Oceania, com um PIB total de 1 trilhão 790 bilhões 348 milhões de dólares. Na 12ª posição está o México, país da América do Norte, com um PIB total de 2 trilhões 17 bilhões 25 milhões de dólares. Na 11ª posição está a Rússia, país do continente europeu, com um PIB total de 2 trilhões 56 bilhões 844 milhões de dólares. E na 10ª posição está o Canadá, país da América do Norte, com um PIB total de 2 trilhões 242 bilhões 182 milhões de dólares. Na 9ª posição está a Itália, país do continente europeu, com um PIB total de 2 trilhões 328 bilhões 28 milhões de dólares. Na 8ª posição está o Brasil, país da América do Sul, com um PIB total de 2 trilhões 331 bilhões 391 milhões de dólares. Na 7ª posição está a França, país do continente europeu, com um PIB total de 3 trilhões 130 bilhões 14 milhões de dólares. Na 6ª posição está o Reino Unido, país do continente europeu, com um PIB total de 3 trilhões 495 bilhões 261 milhões de dólares.
Na quinta posição está a Índia, país do continente asiático, com um PIB total de 3.937 bilhões 11 milhões de dólares. Na quarta posição está o Japão, país do continente asiático, com um PIB total de 4.110 bilhões 452 milhões de dólares. Na terceira posição está a Alemanha, país do continente europeu, com um PIB total de 4.591 bilhões 100 milhões de dólares. Na segunda posição está a China, país do continente asiático, com um PIB total de 18.532 bilhões 633 milhões de dólares. Na primeira posição deste ranking, está os Estados Unidos, país da América do Norte, com um PIB total de 28.781 bilhões 83 milhões de dólares.